Vamos então passar à terceira e última parte do capítulo 4, em que nós vamos descrever como são os shields, os módulos auxiliares, que pode ser bastante interessante para o aprendizado ou mesmo para o desenvolvimento de algumas aplicações. Além das montagens mostradas no slide anterior, nós temos que apresentar a vocês também o que é chamado no jargão do Arduino de shields. Os shields nada mais são do que módulos que podem ser montados por cima da placa do Arduino. Então, esses shields transferem para essas placas os acessos tanto aos pinos digitais como aos pinos analógicos. Esse primeiro shield apresentado, que é chamado de Proto Shield, é o mais simples e o mais elementar que a gente encontra no comércio. Ele tem a vantagem de ter um pequeno protoboard para fazer alguma configuração, mas talvez a vantagem maior dele é o fato de ter pinos extras para fornecer os 5 volts e para fornecer o ground, tá? Também possui dois LEDs. Esses LEDs já têm o resistor de limitação de corrente e tem um push button, mas esse push button, para poder ser utilizado, ele vai demandar o uso de um resistor para configurá-lo, seja na forma pull-up ou pull-down. Mas no caso de usar tanto os LEDs como a chave, é necessário soldar alguns terminais, porque o Proto Shield não vem com os terminais já montados para esses componentes. Esse outro shield chamado sensor é talvez um shield bem interessante. Por que ele é interessante? Porque ele tem a quantidade enorme de terminações de ground, de terra e de 5 volts. E se a gente for utilizar um cabo, como é mostrado na figura, de 3 vias, é possível fazer a conexão, seja de potenciômetro, seja de LEDs e de chaves, diretamente através desses cabos, sem a necessidade de conexões adicionais. Além disso, ele tem, como a gente vai ver no decorrer do curso, já portas já preparadas para você fazer a conexão de comunicação, seja o modo TX-RX como o I2C. Também tem a possibilidade de conectar aqueles sensores ultrassônicos através de um cabo. Então, eu conecto o sensor de ultrassom através de um cabo diretamente nessa placa. Não preciso de protoboard, não preciso de nada, conecto diretamente. A mesma coisa acontece com a interface Bluetooth e também uma outra interface de comunicação, que é por radiofrequência, chamada APC220. Também tem uma interface para eu conectar diretamente cartões de memória, os cartões SD. É um shield bastante interessante. O terceiro shield apresentado é o chamado multifunções. Por que ele é multifunções? Porque ele tem uma série de componentes já montados diretamente nele, o que facilita muito o aprendizado, dependendo da configuração do circuito que vai ser necessário a programação. Então, ele tem, por exemplo, 4 LEDs, né, já montados na placa com o resistor de limitação que estão ligados aos pinos digitais 10, 11, 12 e 13. Lembrando que o pino 10 e o pino 11 são pinos PWM, que serão interessantes para alguma programação que a gente vai mostrar mais para frente. Também tem 3 push buttons, né, que estão conectados aos pinos A1, A2 e A3, desde que eu faça um jampeamento, uma conexão
no terminal J2. Tem também um potenciômetro de 10 kΩ conectado ao pino analógico A0. Isso é bom, mas por outro lado, ele faz com que o A0 fique alocado exclusivamente a esse potenciômetro. Lembra que no caso dos 3 push buttons, o A1, A2 e A3, eu posso ter acesso a essas 3 interfaces analógicas para uso externo, bastando que eu não use o jumper J2. Tá? Tem um buzzer também que está ligado ao pino D3, então ele também é exclusivo, essa conexão do D3 é exclusiva para o buzzer. E tem ainda um display de 7 segmentos, tem 4 displays de 7 segmentos ligados aos pinos D7, D4 e D8. Né? Então, é bastante interessante, por exemplo, quando está se desenvolvendo medições de temperatura, medições de distância. Né? E os pinos são processados, a placa já tem um chip, que é o 74HC595, que faz todo o tratamento para transformar os sinais digitais para o driver desses 4 displays de 7 segmentos. O shield multifunção permite ainda a conexão com dispositivos externos. A conexão auxiliar D0, que é o pino RX, D1, que corresponde ao pino TX, mais 5 e ground, permite a conexão do Arduino com o módulo de comunicação APC220, que é o módulo de comunicação de radiofrequência, ou ainda a conexão com o módulo de comunicação Bluetooth, e ainda com o módulo de reconhecimento de voz, tudo isso via um cabo de comunicação de 7 vias. A conexão auxiliar dos pinos D5, D6, D9 e A5 permite qualquer conexão com dispositivos externos via cabo de 3 vias na configuração Ground mais 5 pino. A conexão auxiliar D2 Ground mais 5 é dedicada a fotodiodos. A conexão auxiliar Ground A4 mais 5 é dedicada ao sensor de temperatura LM35 ou ao sensor de temperatura DS1820. Nesse caso específico, é necessário um resistor pull-up de 10 kΩ que é inserido no circuito quando o jumper J1 está conectado. Finalmente, nós vamos falar do shield multipropósito, Multipurpose Shield, que tem os seguintes componentes já montados diretamente na placa. Tem chaves S1 e S2 conectados ao pino D2 e D3, já com resistores pull-up. Os LEDs L2 e L3 conectados aos pinos D12 e D13, também com resistores. O potenciômetro conectado ao pino A0 e ainda um buzzer passivo conectado ao pino D5, que já contém um transistor de controle da corrente de acionamento. O shield multipropósito ele ainda tem sensores já montados na placa, que é o caso do DHT11, conectado ao pino D4, já com resistor pull-up. O receptor de infravermelho 1338B, conectado ao pino D6, também com resistor pull-up e LED de sinalização. O sensor de temperatura LM35 conectado ao pino A2, sensor de luminosidade LDR conectado ao pino A1. Os pinos de conexões externas, conectores J1, J2, J3, que correspondem aos pinos D7, D8 e A3, podem ser conectados à placa via cabo de 3 vias com a configuração Ground mais 5 pino. O conector J4 é dedicado à conexão de dispositivos I2C, cujo cabo de ligação possui 4 vias, que na configuração Ground mais 5 SDA e SCL. O conector J5
é dedicada ao dispositivo de comunicação TX-RX, que usa cabo na configuração Ground, mais 5 D0 D1. E finalmente o botão S1 serve para o reset, mas aí a vantagem é que ele tem um LED L1 que acende quando o reset é acionado. Finalizando o capítulo 4, em que focalizamos os componentes que a gente usa no aprendizado do Arduino, no final, quando falamos dos últimos shields, introduzimos a série de terminologias e citações a respeito de sensores, que obviamente não foi o momento de entrarmos em detalhes sobre os seus funcionamentos. Mas não se preocupe, ao longo dos próximos capítulos tudo isso vai ser esclarecido. Vamos aproveitar agora o final desse capítulo 4 também, para falarmos um pouco dos capítulos 5 e 6. E esses dois capítulos são muito importantes, porque ao final do capítulo 6, nós vamos ter terminado todo o ciclo de aprendizado básico do Arduino. Então, ao terminar o capítulo 6, o ouvinte vai ter o conhecimento completo sobre o hardware, sobre o software e sobre a programação do Arduino. Dali para frente, nós vamos entrar em características específicas. No capítulo 7 e 8, vamos estar falando de sensores analógicos e sensores digitais. Muito obrigado pela atenção, esperamos que tenham gostado e aguardamos vocês para o próximo capítulo. Obrigado.